Antes de começarmos, respire fundo, porque nada do que você prestes a ouvir é comum. E, se você está aqui, não é por acaso. Existe algo em movimento na sua vida, algo que talvez você ainda não tenha percebido, mas que já está preparando o terreno para uma virada real. Hoje, você vai entender por que tantas coisas aconteceram exatamente do jeito que aconteceram e porque tudo começa a fazer sentido a partir deste momento. E antes que essa jornada se inicie, me diz teu nome e a cidade de onde está falando. Eu adoro saber até onde nossas histórias alcançam. Agora se prepare, porque o que está vindo não é apenas uma mensagem, é um chamado, um código, uma revelação. E, quando você ouvi-lo até o fim, vai entender por que você sempre caminhou em um campo de oportunidades, mesmo quando tudo parecia impossível. Eu caminho em um campo de oportunidades, mas antes de compreender isso, precisei atravessar desertos internos que quase me fizeram acreditar que a vida já tinha decidido meu destino sem me consultar. Durante muito tempo, carreguei a sensação sufocante de estar sempre um passo atrás, como se todo mundo soubesse algo que eu não sabia. E talvez soubessem mesmo, porque enquanto eu tentava sobreviver ao medo, outros avançavam guiados pela convicção. Mas foi nesse contraste que percebi algo perturbador. A vida não recompensa quem espera, recompensa quem ousa. E o mais assustador é perceber que tudo aquilo que parecia falta de sorte era, na verdade, falta de visão. Porque as oportunidades não desaparecem. Elas apenas se escondem de quem caminha com os olhos voltados para o chão. E por muito tempo eu fui essa pessoa, olhando para baixo, acreditando que o mundo era pequeno demais para mim. Só que a vida tem um hábito curioso. Ela sempre apresenta uma quebra, uma fissura no caos, um detalhe microscópico que revela uma possibilidade. E foi ali, nesse silêncio entre um pensamento de derrota e outro, que percebi a primeira revelação. Nada estava contra mim. Eu apenas não estava caminhando no campo certo. E quando essa verdade estalou dentro de mim, como um vidro quebrando, percebi que eu poderia reescrever meu próprio roteiro. Eu caminho em um campo de oportunidades, mas esse campo não é suave como um jardim. Ele é feito de decisões difíceis, de desconfortos, de renúncias. É um campo que exige coragem para pisar em terreno desconhecido, onde cada passo pode tocar algo que desperte medos antigos. Porque quando a vida nos chama para algo maior, ela nunca avisa. Ela simplesmente coloca sinais sutis no nosso caminho. E foi assim que comecei a notar coincidências repetidas, palavras que se repetiam em conversas aleatórias, pessoas que surgiam no momento exato, possibilidades que pareciam pequenas demais, mas que acendiam algo dentro de mim. Foi ali que percebi que o campo das oportunidades é silencioso, mas completamente vivo. E o mais curioso é que, quando entendemos isso, começamos a enxergar portas onde antes só víamos muros. De repente, aquilo que parecia impossível se torna uma rota alternativa. Aquilo que não fazia sentido vira resposta. E aquilo que dava medo passa a ser só um lembrete de que estou entrando em território onde poucas pessoas têm coragem de caminhar. E quanto mais eu avançava, mais eu sentia que existia algo maior me guiando, como se uma força invisível estivesse movendo as peças ao meu favor sem que eu percebesse. Eu caminho em um campo de oportunidades e, quando dei o primeiro passo consciente, senti como se algo tivesse mudado no ar ao meu redor. Era como se eu tivesse destravado uma frequência que antes estava inacessível. As situações começaram a se reorganizar, pessoas se afastaram, outras chegaram, caminhos fechados se abriram como se alguém estivesse girando chaves por trás do véu da realidade. E foi nesse momento que percebi a segunda revelação. Nós não atraímos o que queremos, atraímos
o que acreditamos ser possível. E se eu passasse a acreditar que podia ganhar dinheiro de formas que antes eu nem imaginava? E se eu percebesse que a chance de sair das dívidas não dependia apenas de esforço físico, mas de uma mudança profunda de mentalidade? Esses pensamentos começaram a me perseguir, e o mais impressionante é que eu não conseguia ignorá-los. Porque quanto mais eu tentava fugir, mais a vida me empurrava para uma direção específica. Era como se dissesse: você está pronta, só não percebeu ainda. E então as oportunidades começaram a surgir. Pequenas, discretas, quase imperceptíveis, mas reais. E cada uma delas parecia carregar a mesma mensagem silenciosa: continue. O campo está vivo. O campo está te chamando. E foi ali, nesse ponto exato, que tive a sensação clara de que algo maior estava prestes a ser revelado. E eu estava pronta para ver. Eu caminho em um campo de oportunidades, mas percebi que esse campo não revela tudo de uma vez. Ele testa, ele observa, ele provoca. Às vezes, ele entrega uma pequena chance apenas para ver se você está realmente preparada para agarrá-la. E essas pequenas chances, quando ignoradas, parecem desaparecer. Mas, na verdade, elas apenas se deslocam para alguém que teve coragem de agir. Eu comecei a olhar para trás e perceber quantas portas eu deixei de abrir por medo, por insegurança, por acreditar que o destino dos outros era mais possível que o meu. Isso doeu mais do que qualquer fracasso, porque o fracasso ao menos mostra que eu tentei. Já a omissão cria um vazio que ecoa por anos. E essa dor silenciosa começou a me incomodar a ponto de eu entender que não dava mais para repetir o mesmo ciclo. Eu precisei confrontar a verdade. Não era a falta de oportunidades que me prendia, era a falta de movimento. E quando percebi isso, foi como se uma névoa espessa começasse a se dissipar, revelando caminhos que sempre estiveram ali, mas que eu ignorava porque estava ocupada demais me convencendo de que não merecia nada além do básico. Essa percepção abriu um novo portal dentro de mim, e eu passei a enxergar detalhes que antes desprezava. Ainda assim, algo dentro de mim sussurrava que uma revelação muito maior estava prestes a acontecer. Algo que bagunçaria completamente a forma como eu via a vida e o futuro. Eu caminho em um campo de oportunidades e, quando comecei a dar passos mais firmes, percebi que existiam padrões escondidos por trás de cada acontecimento. Parecia coincidência demais, alinhamento demais, precisão demais para ser apenas aleatoriedade. Pessoas que eu não via há anos reapareceram trazendo informações essenciais. Convites inesperados surgiram quando eu mais precisava. Portas que eu bati por meses sem retorno abriram como se um botão invisível tivesse sido acionado. E a sensação que eu tinha era a de estar sendo observada por algo que esperava o momento exato para intervir. Isso me fez entender a terceira revelação. As oportunidades não se manifestam enquanto você permanece na mesma vibração emocional que te mantém preso. É preciso mudar por dentro para que o mundo mude por fora. Quando comecei a abandonar velhas narrativas, como nunca tenho sorte, as coisas nunca funcionam para mim e até a terrível não consigo ganhar dinheiro, o campo ao meu redor reagiu como se estivesse esperando há anos pela minha transformação. Era como se eu tivesse destravado camadas ocultas da realidade. E quanto mais eu avançava, mais eu sentia que algo grande estava se aproximando. Era como estar diante de uma porta imensa que pulsava, aguardando minha coragem para girar a maçaneta. E, mesmo sem tocá-la ainda, eu já podia sentir a energia do outro lado. Uma energia que prometia virar minha vida de cabeça para baixo. Eu caminho em um campo de oportunidades, e conforme eu me aprofundava nesse campo misterioso, percebi que os momentos mais obscuros da minha vida não foram castigos, mas treinamentos. Cada dívida que me esmagou,
Cada noite, sem dormir pensando em como pagar contas, cada vez que eu tive que escolher entre comprar algo básico ou adiar outra despesa, cada humilhação silenciosa quando eu fingia estar bem enquanto tudo desmoronava. Tudo isso me preparou para reconhecer a chance quando ela finalmente aparecesse. Porque quem nunca passou pelo desespero de olhar a vida financeira no limite, não sabe o valor real de uma oportunidade. Quem nunca sentiu medo do futuro não entende a força de uma mudança interna. E foi justamente essa dor que aguçou minha percepção. De repente, eu comecei a entender o que muitos não percebem. O campo de oportunidades não se abre para quem deseja. Ele se abre para quem está pronto. E quando entendi isso, algo dentro de mim virou, como uma chave antiga, girando dentro de uma porta que há muito tempo estava enferrujada. E ali, no silêncio dessa virada, senti a presença de algo grande se aproximando. Um aviso silencioso, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Algo dizia que eu estava prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo, inclusive a forma como eu encarava o dinheiro, o futuro e o meu próprio valor. Eu caminho em um campo de oportunidades e, quando finalmente reconheci que todo sofrimento guardava um código escondido, algo dentro de mim começou a ruir. Mas não era um colapso destrutivo. Era como se eu estivesse desmontando tijolo por tijolo das crenças que me mantinham presa. Percebi que a maior prisão não era a falta de dinheiro, mas a sensação de nunca ser suficiente, de sempre estar devendo algo para o mundo, como se eu precisasse pedir permissão para prosperar. Essa sensação, sutil e silenciosa, corroía minhas escolhas. Até que uma frase interna, simples e poderosa, surgiu como um estalo. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para existir plenamente. E existir plenamente inclui ganhar dinheiro, criar abundância, sair das dívidas, expandir, ocupar espaço e reivindicar o que é seu por direito. Essa compreensão começou a transformar minha energia. Era como se o campo ao meu redor respondesse imediatamente, enviando pequenos sinais, micro-oportunidades, pessoas que falavam exatamente sobre o que eu precisava ouvir, ideias que surgiam do nada, intuições que não faziam sentido, mas guiavam com precisão. E foi aí que entendi a quarta revelação. O campo nunca esteve escondido. O que estava escondido era meu próprio poder. E quando acessei esse poder, algo começou a se realinhar com uma velocidade assustadora, como peças encaixando-se em uma engrenagem antiga que finalmente despertava. Eu caminho em um campo de oportunidades e, quanto mais eu avançava, mais percebia que existia um padrão secreto por trás de tudo. Era como se a vida estivesse sussurrando um roteiro cuidadosamente planejado, esperando que eu prestasse atenção. Comecei a observar que sempre que uma porta se fechava, outra se abria silenciosamente ao lado, mas num nível mais elevado, como se o universo estivesse me ensinando a parar de mendigar migalhas e começar a enxergar banquetes inteiros. E essa descoberta foi chocante, porque percebi que a vida nunca tira algo sem substituí-lo por algo muito maior. E isso vale para pessoas, empregos, relacionamentos, dinheiro, oportunidades. Às vezes, a vida só está limpando o campo, tirando o que não serve para abrir espaço para o que realmente importa. Mas nesse intervalo, a sensação é de perda, de abandono, de caos. E foi justamente nesse caos que encontrei uma das maiores revelações da minha vida. A oportunidade sempre chega disfarçada de problema. A porta sempre aparece disfarçada de parede. O tesouro sempre surge disfarçado de crise. E quando entendi isso, parei de entrar em desespero toda vez que algo saía errado. Passei a olhar para cada dificuldade como um mapa.
E quanto mais eu encarava assim, mais rápido as situações se transformavam. Tudo parecia estar me preparando para algo que eu ainda não compreendia, mas que já pulsava na minha direção com força crescente. Eu caminho em um campo de oportunidades e, assim que comecei a interpretar cada desafio como uma pista, percebi uma coisa quase assustadora. Eu estava aprendendo a decodificar a realidade. Era como se eu tivesse sido treinada a vida toda para chegar nesse ponto. Cada medo que enfrentei estava me deixando mais sensível às nuances, capaz de perceber quando algo estava alinhado ou desalinhado. Comecei a sentir fisicamente quando uma decisão era certa. O corpo reagia. Um frio na barriga que não era medo, era direcionamento. Uma paz súbita que surgia do nada, como se alguém tivesse colocado a mão sobre meus ombros e dito: é por aqui. E quanto mais eu seguia essa sensação, mais oportunidades surgiam. Ideias que poderiam me fazer ganhar dinheiro sem me exaurir. Pessoas que surgiam com propostas inesperadas. Caminhos que antes pareciam impossíveis se tornando viáveis, como se uma cortina tivesse sido retirada. E então, quase de forma cinematográfica, percebi que estava entrando numa nova fase. Uma fase em que tudo seria revelado em cascata. E foi aí que a sensação veio. O campo estava prestes a se abrir completamente. E quando isso acontecesse, nada seria como antes. Essa consciência me deixou em alerta, não por medo, mas por antecipação. Algo enorme estava vindo, algo que eu esperei a vida inteira sem saber. E quando chegasse, eu sabia que precisaria estar preparada para receber. Eu caminho em um campo de oportunidades. E, quando percebi que uma porta interna estava sendo destrancada, senti como se a realidade tivesse ficado mais nítida. As cores pareciam mais vivas, os sons mais definidos, as intuições mais afiadas. Era como se eu tivesse finalmente entrado na frequência onde as oportunidades vivem. E foi nessa vibração que comecei a perceber sinais ainda mais intensos. Pessoas comentando sobre caminhos financeiros que eu nunca havia considerado. Ideias surgindo em horários improváveis. Percepções tão fortes que chegavam a me acordar de madrugada. E quanto mais eu recebia esses sinais, mais claro ficava que a vida estava tentando me alertar para uma virada significativa. Não uma mudança pequena, mas uma mudança estrutural. Quase como se eu estivesse prestes a atravessar um portal. A sensação era tão intensa que às vezes eu precisava parar tudo para respirar e entender o que estava acontecendo. Era como se cada detalhe ao meu redor estivesse sendo reorganizado para me levar a um destino específico. E essa mudança silenciosa, quase invisível, carregava um peso que eu não conseguia ignorar. Algo enorme estava se formando, uma oportunidade que, se aproveitada, mudaria completamente minha relação com o dinheiro, com meu futuro e com meu próprio senso de poder. Era a confirmação de que não havia mais como voltar atrás. A vida estava me conduzindo para um terreno onde apenas quem confia consegue caminhar. Eu caminho em um campo de oportunidades e, à medida que avançava, percebia que a realidade parecia reagir de forma quase inteligente aos meus pensamentos. Quando eu fortalecia minha fé, algo fluía. Quando eu duvidava, algo travava. Passei a entender que o campo não responde ao que eu falo, mas ao que eu sinto. Se eu me sentisse pequena, tudo ao meu redor se tornava pequeno. Se eu me sentisse capaz, coisas extraordinárias começavam a acontecer sem explicação lógica. E essa descoberta mudou tudo. Comecei a treinar minhas emoções como quem treina um músculo. A cada vez que o medo surgia, eu respirava mais fundo, lembrando que o medo não era um sinal de perigo, mas um sinal de expansão. Sempre que a ansiedade aparecia, eu observava sem fugir,
entendendo que a ansiedade era apenas o corpo tentando se adaptar a uma realidade maior. Com o tempo, percebi que eu estava assumindo o controle da minha vibração. E foi aí que algo impressionante começou a ocorrer. Recebi convites inesperados. Propostas profissionais surgiram de forma aleatória. Possibilidades de ganhar dinheiro começaram a aparecer de lugares que nunca considerei. Era como se a vida estivesse me recompensando por ter, finalmente, mudado minha assinatura energética. E no fundo, eu sabia. Ainda havia algo escondido, um segredo maior que o campo estava prestes a revelar. Aquele segredo que separa quem tenta de quem conquista. E eu sentia que estava cada vez mais perto de descobri-lo. Eu caminho em um campo de oportunidades e, quando finalmente alcancei essa nova consciência, aconteceu algo que parecia impossível. Percebi que a vida estava me testando. Situações que eu achava que já tinha superado voltaram com força. Pessoas que eu já havia deixado para trás reapareceram. Dúvidas antigas ressurgiram tentando me sabotar. Na hora, achei que fosse regressão, mas depois entendi que era apenas o último teste. O campo queria saber se eu estava pronta para receber o que estava chegando, porque para receber o novo, eu precisava provar que não seria mais refém do velho. Foi difícil, porque a mente sempre tenta nos puxar de volta para aquilo que é familiar, mesmo quando o familiar é tóxico. Mas dessa vez, eu estava diferente. Quando a tentação de desistir surgiu, eu continuei. Quando a pressão apertou, eu respirei. Quando o medo tentou me paralisar, eu dei passos ainda maiores. E então percebi algo extraordinário. Cada vez que eu rompia um padrão antigo, uma nova oportunidade surgia. Era imediato, era calculado, era preciso demais para ser acaso. Foi nesse momento que tive uma das maiores revelações da minha vida. O campo não recompensa quem é forte. Ele recompensa quem é fiel ao próprio caminho. E quando compreendi isso, senti que uma última peça estava prestes a se encaixar. Uma peça que revelaria de uma vez por todas, porque minha vida inteira parecia ter me preparado para este exato momento. Eu caminho em um campo de oportunidades e, no instante em que percebi que uma última peça estava prestes a se encaixar, a vida começou a mostrar sinais ainda mais claros. Ideias que eu ignorava começaram a ganhar força dentro de mim, como se fossem sementes que finalmente encontraram terra fértil para florescer. Pessoas inesperadas surgiram trazendo exatamente as mensagens que eu precisava ouvir. Quase como mensageiros silenciosos, enviados para confirmar que eu estava no caminho certo. As decisões, antes pesadas e confusas, começaram a parecer óbvias, e, quando olhei ao redor, entendi que tudo havia mudado. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. Meu olhar estava mais atento, meu coração estava mais aberto, minha mente estava mais alinhada com aquilo que eu realmente queria viver. Foi nesse momento que senti algo quase indescritível, a sensação de que eu estava pronta, pronta para receber, pronta para prosperar, pronta para ganhar dinheiro de um jeito que fazia sentido, pronta para sair das dívidas de forma definitiva, pronta para assumir minha verdadeira identidade. Era como se o campo estivesse me dizendo, chegou a hora. E pela primeira vez na vida, eu acreditei nisso sem hesitar. Eu caminho em um campo de oportunidades. E, assim que assumi essa nova verdade, a vida me mostrou o segredo que parecia ter sido escondido por anos. Não era uma fórmula mágica, não era um ritual oculto, não era um atalho milagroso. Era algo muito mais simples e, por isso mesmo, tão fácil de não perceber. A oportunidade não se manifesta para quem procura, mas para quem se posiciona. E eu finalmente me posicionei. Parei de pedir permissão. Parei de me diminuir. Parei de me desculpar pela vontade de prosperar.
Parei de aceitar migalhas emocionais, profissionais e financeiras. E quando me posicionei, o campo inteiro reagiu. As portas se abriram com uma naturalidade quase absurda. Ideias fluíram como água. Possibilidades de ganhar dinheiro surgiram com velocidade crescente. Pessoas começaram a me enxergar de outra forma, como se algo em mim tivesse acendido. Até as situações que pareciam perdidas começaram a se reorganizar ao meu favor. E foi ali que compreendi a revelação final. Eu sempre caminhei em um campo de oportunidades, mas só agora eu enxergava. As oportunidades nunca faltaram. O que faltava era a coragem de acreditar na minha própria capacidade de acessá-las. E quando isso mudou, tudo mudou junto. Eu caminho em um campo de oportunidades e, ao olhar para trás, vejo com clareza que cada queda, cada dívida, cada noite de desespero, cada porta fechada e cada dor que quase me destruiu foram, na verdade, treinamentos invisíveis. Eu estava sendo preparada para algo maior do que eu imaginava. Cada luta fortaleceu meu discernimento. Cada perda aflorou minha sensibilidade espiritual. Cada conflito ampliou minha capacidade de reconhecer o que é real. Agora eu sei que não existe acaso, não existe atraso, não existe falha. Existe um alinhamento que só se revela para quem persiste. E, ao compreender isso, sinto que algo se estabiliza dentro de mim. Uma paz firme, quase sagrada, que me diz que meu tempo chegou. Caminhar nesse campo agora parece natural, como se meus pés finalmente tivessem encontrado o solo para o qual sempre foram feitos. E entendo, com profundidade, que o futuro não é uma ameaça, é uma promessa. Uma promessa de abundância, expansão, dinheiro fluindo, vida próspera, liberdade financeira e emocional. A promessa de que eu posso sim criar a vida que sempre sonhei. E enquanto meu coração se expande com essa certeza, deixo ecoar dentro de mim a frase que agora não é apenas um pensamento, mas uma identidade. Eu caminho em um campo de oportunidades. E, por fim, compreendo a lição que muda tudo. Quando você muda por dentro, o campo muda por fora. Sempre foi assim, sempre será.